Imagina só a cena de uma final de campeonato mundial de futebol. O estádio ali pulsando, a energia tomando conta de tudo. Mas faz um exercício mental rápido aqui. E se os dois times entrassem no gramado? Mas não tivesse nenhuma linha traçada na grama. Nossa, ia ser um caos absoluto, sem marcação, sem relógio. Exato. Sem um relógio marcando os 90 minutos e, o mais louco de tudo, sem árbitro e sem regra combinada antes. Imagina dezenas de jogadores correndo atrás de uma bola sem saber o que é uma falta. Ou o que é um impedimento, né? Ninguém ia saber sequer para qual lado o gol é válido. É, assim, a receita perfeita para o colapso imediato. Pois é, o talento individual, por mais absurdo que seja, simplesmente evapora quando não tem uma estrutura para canalizar essa energia. Sem regras, a gente não tem um jogo. A gente tem só uma grande confusão em campo aberto. Com certeza. E é exatamente por isso que a estrutura, as regras do jogo são tão fascinantes. E é com essa ideia que a gente dá o pontapé inicial hoje numa nova série especial de análises profundas. Um mergulho dedicado inteiramente a algo que é, na sua essência, a arquitetura invisível da nossa democracia. O regimento interno da Câmara dos Deputados. O famoso RI? Isso. E, olha, para quem está dedicando horas a fio estudando para o disputadíssimo concurso do órgão, quem está nos ouvindo com o caderno do lado, esse mergulho foi estruturado sob medida. A missão aqui não é ficar lendo um código frio, sabe? É transformar um texto jurídico denso em um mapa visual lógico. É, em algo fácil de memorizar, né? Porque não adianta só decorar, tem que entender a engrenagem. E hoje o nosso foco total é no título 1. Que trata das disposições preliminares. Que é a base de tudo, certo? Exatamente. É o ponto de partida mais lógico possível. Porque antes da gente debater como uma lei super complexa nasce, como ela recebe emendas e é aprovada, a gente precisa entender o tabuleiro do jogo. O tabuleiro, o relógio e as peças. Isso, perfeito. O título 1 funciona como o manual de montagem. Ele define onde a instituição funciona, em que momento do ano o relógio está correndo e como os deputados recém-eleitos passam por aquele ritual de transição para de fato entrarem em campo e formarem as equipes. Então, vamos direto à construção desse tabuleiro. A primeira regra, logo no artigo 1º, estabelece algo super direto. A sede da Câmara é na capital federal, funcionando no Palácio do Congresso Nacional. Até aí nenhuma grande surpresa, né? É, o básico do básico. Mas, lendo a fundo, sempre tem aquela válvula de escape para cenários extremos. E aí fica aquela dúvida de prova. E se acontecer uma catástrofe natural? Ou um evento extremo em Brasília que interdite o prédio? A democracia simplesmente entra em pausa? De jeito nenhum. A democracia não pode, se dar ao luxo de pausar. O regimento tem um mecanismo claro de sobrevivência ali no parágrafo único. A regra é da mudança de sede. A regra diz que, havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara pode sim se reunir em outro edifício ou até em outro ponto do território nacional. Mas, e aqui tem um grande mais, o sistema de freios e contrapesos entra em ação. Mudar a sede não é só apertar um botão de emergência. Não é uma decisão que alguém toma sozinho acordando num dia ruim. Exato, imagina o perigo. Essa mudança exige uma deliberação da mesa diretora primeiro. Mas a decisão da mesa não basta por si só. Ela precisa ser referendada, o famoso ad referendum. Pela maioria absoluta, certo? Isso mesmo, pela maioria absoluta dos deputados. E a lógica dessa trava pesada é muito histórica e política. Transferir o parlamento de lugar é um ato de poder gigantesco. Se fosse fácil, um grupo que estivesse no comando podia isolar a Câmara politicamente. Levar para longe da pressão popular, por exemplo. Com certeza. Levar para longe de outras instituições. Então, a maioria absoluta garante que a mudança seja uma necessidade real do Estado, não uma manobra política qualquer. É a prevenção contra um sequestro institucional. Muito bom. Com espaço físico garantido, seja no Palácio ou no Plano B, a gente precisa calibrar o relógio. O artigo 2º traz o calendário de trabalho, as sessões legislativas ordinárias. Que lembra muito um ano letivo de uma escola, né? Demais. Tem o primeiro semestre de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo semestre de 1º de agosto a 22 de dezembro.
E a regra é super prática. Caiu num fim de semana ou feriado, o compromisso simplesmente salta para o primeiro dia útil seguinte. Mas tem uma trava no meio do ano que eu acho espetacular. A famosa regra do dever de casa. Ah, essa regra é brilhante. É uma das ferramentas de pressão mais eficazes que a gente tem. O regimento diz, lá no parágrafo 3º, que a sessão não pode ser interrompida em 17 de julho se não aprovarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É literalmente o professor dizendo que ninguém vai para o recreio enquanto não entregar o dever de matemática. Exatamente isso. Mas, assim, por que logo a LDO? Tem tanta coisa tramitando, projetos criminais, reformas sociais gigantes. Por que o orçamento vira o refém para a galera poder ir para o recesso? Porque o orçamento é o que mantém o país respirando. A LDO é a espinha dorsal de todo o financeiro do ano seguinte. Sem ela, o governo não sabe como gastar o dinheiro dos impostos, a máquina pública para. O Estado congela. E o regimento usa o cansaço dos parlamentares a seu favor. Chega julho, todo mundo quer voltar para suas bases eleitorais, visitar os estados. É a alavanca perfeita para forçar um consenso. Ou a galera entra num acordo sobre o dinheiro do país, ou ninguém vai para casa. Pragmatismo puro. Sensacional para quem está anotando. E ainda falando de controle de tempo e foco, a gente tem as convocações extraordinárias. Vamos supor que, no meio de janeiro, no recesso, estoure uma crise nacional. O Congresso é convocado às pressas. Isso. E aí o senso comum ia dizer, bom, já que está todo mundo em Brasília mesmo, vamos aproveitar e votar aquela outra pauta que estava atrasada. Mas não é bem assim, né? O regimento coloca uma viseira na Câmara. Uma viseira blindada. Durante uma sessão extraordinária, a Câmara só pode deliberar estritamente sobre aquela matéria específica que motivou a convocação. Nenhuma vírgula a mais. Nenhuma. E o motivo é proteger o processo democrático. O recesso é um período em que a atenção da imprensa e da sociedade está mais dispersa. Se pudesse pautar qualquer coisa, o risco de grupos aprovarem medidas impopulares na surdina, usando a desculpa da emergência, seria enorme. Caramba, faz todo sentido. A regra é foco absoluto. Resolveu a crise, acaba a sessão. Maravilhoso. Bom, a gente tem o tabuleiro ancorado, o relógio correndo e as travas de segurança ativadas. O próximo passo, pela lógica do título 1, é colocar os jogadores no gramado. Que é a parte das sessões preparatórias e da posse. Exato. Porque a engrenagem só gira com as peças encaixadas. Mas um deputado recém-eleito não pode simplesmente chegar, passar na porta de vidro do palácio, escolher uma cadeira confortável e começar a discursar. O rito de passagem é muito rigoroso. Super burocrático, na verdade. E começa muito antes deles entrarem no plenário. Lá nos artigos 3º e 4º, a gente vê que até 31 de janeiro do ano de instalação da legislatura tem uma exigência inegociável. O diploma, né? Isso. Tem que apresentar o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. No sistema interno da Câmara, se não tiver esse documento, o candidato simplesmente não existe. É a validação de que as urnas disseram sim para ele. E junto com isso, vem aquela decisão super curiosa de branding. O nome parlamentar. O famoso nome de guerra do deputado. O parágrafo 1º impõe que o nome tem que ter no máximo 2 elementos, tipo um prenome e um nome, ou 2 prenomes ou 2 nomes. Nada daquelas assinaturas gigantescas. Pois é. E quem lê isso pela primeira vez se pergunta o porquê. Na nossa cultura, ter 4 ou 5 sobrenomes é a coisa mais normal do mundo. Por que limitar a identidade do parlamentar assim? É puramente usabilidade e design focado no processo legislativo. Pensa na escala, são 513 deputados ali. Numa sessão super tensa, o presidente precisa fazer chamadas nominais muito rápidas. O painel eletrônico também tem limite de espaço, né? Sim, o espaço físico e digital no painel é pequeno para exibir quem votou sim ou não. Se os nomes fossem longos demais, a poluição visual seria gigantesca. E o tempo de leitura atrasaria toda a pauta. E tem a questão da clareza para evitar homônimos na hora do voto. Então é a eficiência passando por cima da tradição. Achei uma sacada incrível. E essa obsessão por ordem também aparece na forma como eles organizam a relação dos deputados, no parágrafo 3º. Não é uma lista alfabética nacional. Não, é super regionalizada. Eles organizam do norte para o sul do Brasil, por estados, Distrito Federal e territórios.
E só dentro do estado é que entra a ordem alfabética. Confesso que eu demorei a entender o porquê disso. Ah, isso tem um peso histórico e prático muito forte. Fazer a chamada geograficamente, do norte ao sul, força todo mundo a visualizar o tamanho continental do nosso país. Dá aquela noção de federação mesmo. Exato. E tem o lado prático dos bastidores. A grande articulação inicial acontece pelas bancadas regionais. Então, saber exatamente quem respondeu à chamada no seu estado é crucial para os líderes se organizarem logo nos primeiros minutos. É um mapeamento geográfico ao vivo. E tudo isso culmina no dia 1º de fevereiro, o verdadeiro rito de passagem, a posse. Eu fiquei impressionado com o nível de engessamento do juramento. É inflexível. É um ritual imutável. O presidente lê um texto padrão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e por aí vai. E cada deputado, de pré, só pode dizer uma única frase. Assim eu prometo. Só isso. E o regimento, lá no parágrafo 4º, proíbe expressamente usar procurador, proíbe fazer discurso, proíbe até entregar declaração escrita na hora. Por que tanto rigor para calar o deputado logo no primeiro dia de trabalho oficial? Porque aquele momento não é sobre o indivíduo, é sobre o Estado. Aquele juramento é um rito de nivelamento absoluto. Pensa comigo, ali no plenário está o cara que foi campeão de votos, eleito com mais de 1 milhão de votos. O puxador de votos. Esse mesmo. E do lado dele está o deputado que entrou na última vaga da sobra eleitoral do menor estado do país. Se eles pudessem discursar ali, já ia criar uma hierarquia baseada no ego ou na popularidade. Quando o regimento obriga todo mundo a ficar de pé e dizer só as mesmas 3 palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês são todos iguais. Perante a Constituição, os 513 têm exatamente o mesmo tamanho e o mesmo dever a partir dali. A anulação do ego pela instituição. Brilhante. Agora, tem uma inovação tecnológica recente que quem estuda para o concurso precisa estar com ela grifada no material. A posse virtual. Ah, os atos 6A e 6B, fundamentais. O prazo normal para tomar posse é de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30. Mas agora existe a posse por videoconferência. Inicialmente a gente pensava nisso só por conta de saúde pública, né? Mas ganhou um valor social muito maior, especialmente garantindo esse direito para as parlamentares em licença gestante. Precisando só da declaração de parto de menos de 120 dias, certo? Isso. E isso é uma vitória civilizatória enorme. Mostra que o regimento não é uma peça de museu. A tecnologia aí está servindo para garantir que a maternidade não vire um obstáculo burocrático para uma mulher assumir o mandato que ela conquistou nas urnas. É a representação não sendo sufocada por uma questão física temporária. Muito bom. Então a gente tem o tabuleiro, o relógio correndo e os 513 empossados. O problema é que 513 pessoas com o mesmo poder e um microfone na mão é a receita da cacofonia. Vira uma bagunça se não tiver quem organize. Eles precisam escolher os árbitros. Isso nos leva para a eleição da mesa diretora, dos artigos 5º ao 8º. A mesa é a diretoria do jogo. E a eleição acontece também no dia 1º de fevereiro, só que do 1º e do 3º ano da legislatura. Ou seja, o mandato é de 2 anos. E tem uma regra de ouro aí. Proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura. A regra antimonopólio. Exato. Evita que alguém se encastele na cadeira de presidente por 4 anos e domine a pauta. Agora, tem um detalhe na eleição da mesa que eu acho um deleite para quem gosta de plano B. Plano de crise. Porque hoje em dia é tudo no painel eletrônico, super rápido, mas o parágrafo único do artigo 7º prevê o cenário de apocalipse tecnológico. É o plano de contingência se o sistema eletrônico cair. Imagina a rede de dados quebrar no meio da eleição para presidente da Câmara. O regimento diz que a democracia não para por falta de Wi-Fi. A votação passa a ser totalmente manual. Eles usam cédulas impressas ou datilografadas, cabines indevassáveis para garantir o sigilo. E as urnas? 4 urnas transparentes. 2 para presidente, 2 para o resto da mesa. E a apuração é um teste de resistência. O presidente da sessão tem que abrir voto por voto, lendo em voz alta. Com 513 pessoas ali tensas, ouvindo voto por voto. Imagina o tempo que isso leva. Mas a lógica é que a transparência e a confiança no processo vale muito mais
que é a velocidade. Fantástico. E na hora de formar essa mesa, tem a regra da proporcionalidade. Os maiores partidos ou blocos pegam as melhores cadeiras. Mas o que acontece se der um empate matemático perfeito para uma vaga na mesa? O critério de desempate lá no inciso 4 do artigo 7º é super interessante. Não ganha simplesmente o mais velho. Ganha o mais idoso dentre os que têm o maior número de legislaturas. Ou seja, a vivência na casa pesa primeiro. Sim, é a idade institucional primeiro, aquele deputado que sobreviveu a mais eleições, que conhece os caminhos da Câmara. E só se empatar nisso também, aí sim olha quem tem a maior idade cronológica. A experiência ganha o jogo. Olha a dica para quem estuda. Agora, tem uma pegadinha clássica de prova aqui. No parágrafo 5º do artigo 8º. A regra da traição, digamos assim. A perda automática do cargo na mesa. Imagina que o deputado foi eleito para a mesa pelo partido dele. Passa um tempo, ele briga com a legenda e resolve mudar de partido. O que acontece com a cadeira dele na mesa diretora? Ele perde na hora. Automaticamente. A vaga não pertence ao deputado, pertence à legenda que tinha o direito proporcional. Ele pula fora do barco, mas o assento fica para o partido colocar outro no lugar. É a fidelidade partidária elevada ao limite. Bom, a mesa organiza o jogo, mas a articulação de verdade, a política acontecendo, vem dos agrupamentos. É aí que a gente entra na matemática dos líderes e dos blocos, do artigo 9º ao 11A. Um deputado sozinho é um voto. O líder é o cara que condensa dezenas de votos. E a estrutura do líder depende dos vice-líderes. Que tem uma proporção matemática. Um vice-líder para cada 4 deputados da bancada. E se o partido não atingir a cláusula de barreira? Essa é boa. Eles viram fantasmas na Câmara. Não somem, mas perdem a liderança formal. O prêmio de consolação é ter um representante que ganha 5 minutinhos por semana nas comunicações de lideranças. É o mínimo para não serem silenciados totalmente, mas estão fora da mesa de decisões. Entendi. E tem aquela sopa de letrinhas conceitual que confunde muita gente. Maioria, minoria e governo. A gente acha que maioria é o governo, mas não é bem assim. De jeito nenhum. Maioria é só matemática. É o partido ou bloco com a maioria absoluta ou a maior bancada. Eles podem até ser inimigos do presidente da República. E a minoria? A minoria é a maior representação que se opõe ao governo. É o contraponto institucional. E a assimetria na estrutura deles é chocante. Fala os números, porque isso cai em prova. A minoria tem um líder e 9 vice-líderes. Já o governo, o presidente da República, tem direito a um líder e simplesmente 20 vice-líderes. 20 vice-líderes? É o peso da máquina estatal operando em todas as comissões ao mesmo tempo. Uma vantagem tática gigante. E se um partido menor quiser bater de frente? Eles criam os blocos parlamentares, lá no artigo 12. Como se fosse uma fusão provisória de empresas. Juntam forças para agir como um partido grande. Mas tem o sarrafo de entrada. Precisa aglutinar pelo menos 3% dos membros da Câmara. E se cair abaixo disso, o bloco é extinto imediatamente. E tem a regra de exclusividade, né? Super rígida. Se o seu bloco dissolver no meio do ano, você não pode entrar em outro na mesma sessão legislativa. É para forçar a galera a pensar muito bem antes de fazer aliança de fachada. Punição para aventureiro político. Muito bom. Para fechar o conteúdo, a gente precisa falar da grande novidade institucional. Uma das maiores atualizações recentes para o concurseiro ficar atento. A bancada negra, nos artigos 13A e 13B. Isso foi uma mudança histórica trazida pela Resolução número 6 de 2023. Antes, a aglutinação era só partidária. Agora, o regimento reconhece uma identidade transversal. E a estrutura deles é diferente de uma liderança normal. Totalmente. Eles não têm um líder. Eles têm uma coordenação geral e 3 vice-coordenadorias. A eleição é numa data muito simbólica, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E como é que define quem faz parte da bancada? Para não virar bagunça. O critério é a autodeclaração racial que o político fez lá atrás, no registro da candidatura. Isso blinda contra qualquer oportunismo. E o poder real deles? Porque não adianta só criar o nome. O poder é muito real.
Eles garantem assento com voz e voto no colégio de líderes, ou seja, sentam na mesa onde a pauta do país é decidida. E ganham também 5 minutos semanais de fala. É o ativismo histórico sendo transformado em poder regimental concreto. Incrível. Bom, olhando para tudo isso, fica muito claro que o regimento interno não é só um monte de regra chata. É a física mecânica da nossa política. É o pacto que faz com que centenas de pessoas com ideias opostas consigam trabalhar no mesmo prédio sem o teto desabar. Do juramento inflexível até os tempos calculados no microfone. Tudo é engenharia. Mas sabe o que me faz pensar? O quê? A gente viu hoje o quão detalhistas são essas regras. Todas focadas no fator humano, o convencimento no microfone, o papel, as alianças. Até que ponto uma mudança matemática, tipo o tamanho de um bloco, consegue definir quem ganha antes do jogo começar? Boa pergunta. E mais, como é que regras do século XX vão lidar com a velocidade do século XXI? Imagina quando a inteligência artificial começar a ser usada para mapear e manipular blocos em tempo real, gerando emendas complexas num milissegundo de uma sessão extraordinária. Será que essas regras vão segurar a onda? As próximas mudanças não vão ser só sobre tempo de fala, mas sobre como lidar com o que não é humano jogando o jogo. Caramba. É um pensamento provocativo sensacional para a gente fechar. E muda totalmente a forma como a gente enxerga o regimento. Para quem está estudando, entender essas engrenagens é ter a chave da lógica do Estado. Pessoal, fica o convite para revisar essas regras, olhar com calma o material. E fiquem firmes nos estudos, tem muita coisa pela frente ainda. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho profundo, e a gente continua desvendando o regimento interno nos próximos episódios da série. Um abraço e até a próxima.